Oi pessoal, meu nome é Antônio Marcelo Pacheco, este é o meu canal É Possível Sair da Caverna e o tema hoje diz respeito a um comentário que a jornalista Jéssica Senra, da Globo Bahia, emitiu nas suas redes sociais, afirmando a sua total consternação e resistência ao direito do goleiro Bruno não só recuperar a sua vida, mas, se ele ainda detiver algum talento como jogador de futebol, de retomar sua carreira, sua importância dentro do esporte. Ela entende que ele não tem esse direito pelo crime bárbaro que efetivamente veio a cometer. Essa é a opinião dela. Esta não é só a opinião dela. Esta é a opinião da sociedade, daqueles que da sociedade, inclusive, têm alguma relação com o meio jurídico. Inclusive, advogados criminalistas, magistrados, mantêm essa posição de não permitir o mínimo de condescendência a todos aqueles sujeitos que, por alguma razão, venham a ter cometido um determinado crime, terem sido processados, condenados, terem cumprido a execução da sua pena. Ora, as pessoas na sociedade, e isto também serve para o campo jurídico, elas efetivamente acabam carregando as suas relações com todos os seus pré-conceitos que geram preconceitos. O que eu estou dizendo aqui não significa que ter algum tipo de sentimento desconfortável, alguma resistência, alguma crítica ou mesmo um nojo em relação ao crime é um preconceito. Isso é uma condição humana. Aquelas pessoas que não praticaram os atos considerados ilícitos, contrários à lei, elas são pessoas socializadas num grau sempre variável, num processo de socialização que traz as suas capacidades de resiliência, etc. Contudo, sem preconceito, elas não aceitam a figura do crime, a figura delito, a figura de algo que possa ser um homicídio, possa ser um latrocínio, possa ser um genocídio, possa ser uma pedofilia, possa ser um estupro, etc. Óbvio, todos esses atos que compõem a figura do crime, lembrando que o crime é um fato social, ele faz parte da sociedade, não quer dizer que ele se justifique por isso, mas ele é um componente da própria condição da sociedade. Todos esses delitos, esses crimes, eles são realmente absurdos. Eles atentam contra a vida, eles atentam contra expectativas materiais, eles atentam contra desejos pessoais, contra aquilo que algumas pessoas carregam na sua psique de elementos ingênuos, muitas vezes. A pedofilia que ataca uma criança, o homicida que tira a vida de alguém, o latrocínio que na obtenção de um objeto acaba praticando o homicídio e assim vai, inclusive colocando-se nisso a corrupção, a demagogia, aquela condição do estelionato, inclusive o estelionato emocional. Todos esses elementos são realmente elementos absurdos. Mas a sociedade não pode, pela sua longa história, se deixar seduzir somente pela figura da vingança, da vendetta, daquilo que é a condição mais intolerável, do seu ódio aos que têm ódio. Não se pode esperar, primeiro, que a pena de morte vá resolver o crime na sociedade humana. Não se pode esperar que penas perpétuas vão diminuir o crime na sociedade humana. Nem trabalhos forçados. Nem trabalhos forçados. E muito menos ridicularizar ou tirar o direito à chamada teoria do esquecimento, que dá àquele que já julgado, condenado e tendo cumprido a sua pena, possa retomar a sua vida. Alguém vai dizer, obviamente, porque eu não tive uma filha que sofreu um estupro, uma esposa ou um parente, uma pessoa querida que veio a ser assassinada. Óbvio. Não se pode teorizar sobre a dor. A gente tem que vivê-la. E aí, cada um vai resolver o seu problema como puder. Contudo, na sociedade, crime e não crime, lícito e ilícito convivem.
convivem e este equilíbrio é que nos permite sobreviver à civilização que muitas vezes entra em crise, quando surge, por exemplo, o inimigo da civilização, que é a barbárie. Então, quando uma jornalista se utiliza de um veículo que tem uma penetração tão grande como a Rede Globo, afirma esses elementos sem nenhuma base de estudo, porque até para dizer as coisas é importante ter um mínimo de fundamento, a repercussão que isso gera, o incitamento ao radicalismo, o incitamento à intolerância, é algo que muitas vezes se torna tão gravoso quanto o crime ao qual eu estou criticando. Eu trabalho com direitos humanos e muitas vezes ouvi pessoas dizendo: vocês, os direitos humanos, são amigos de bandidos. Não, eu não sou amigo de bandido. Primeiro, para alguém ser bandido, é necessário que ele venha a ser preso, julgado, condenado. Segundo, eu sou apenas amigo da figura do ser humano, por isso trabalho com direitos humanos. Entre parênteses, algumas pessoas que te ironizam quando precisam ter seus direitos defendidos, buscam os tais defensores dos direitos humanos. Esses direitos humanos, e como advogado criminalista que rapidamente fui, frequentei o Presídio Central, frequentei a PASC, perdão, e vi tanto no Presídio Central quanto na PASC o lixo que a sociedade, de forma extremamente covarde, consegue, de alguma forma, escantear, colocar numa área da ausência do olhar. E, portanto, o que acontecer ali, o que for desenvolvido ali, não nos interessa. E, na verdade, sim nos interessa. No Brasil, a pena tem uma natureza ressocializadora. Obviamente que não dá para ressocializar aquilo que não foi socializado. Mas este é o objetivo da pena. Este é o objetivo da pena, porque a sociedade não pode ser uma sociedade, e desculpe aqui a relação, espartana. Cometeu crime e morre. Pessoas, aquela bobagem, pessoas de bem, do bem, homens de bem, também cometem crimes. Com porte de armas, podem inclusive matar alguém numa briga trivial, ridícula, banal. E aí essas pessoas, por um acidente na sua vida, vão ter o mesmo tratamento de ódio, de intolerância, que aqueles que por N fatores adentraram no mundo do crime. Então, a jornalista foi inconsequente, a jornalista foi irresponsável e a jornalista foi covarde. Porque é fácil falar de alguém que há um consenso na sociedade de desprezo, de medo, de intolerância. É muito fácil. O problema é construir o fato de que, eu não gosto da figura de quem mata alguém. Mas dois, mesmo quem tira a vida de alguém também continua sendo um ser humano. E num Estado democrático de direito, onde são tantas as idiosincrasias, as bobagens, desembargador mandando tirar determinado programa em nome da repercussão da ordem pública, da moral, ou seja, o jurídico agora, o poder jurídico, o judiciário construindo comportamentos morais, num Estado democrático de direito, todos precisam ter o tratamento frente à lei. E a lei requer às pessoas que suas vendetas, que seus ódios, que seus medos tenham um certo enquadramento na perspectiva de que, frente ao direito, num país de Constituição cidadã como nós, até o goleiro Bruno e qualquer outra pessoa bárbara que tenha cometido um ato bárbaro, premeditado barbaramente, são seres humanos. E, portanto, o direito ao esquecimento, o direito à possibilidade de serem reintegrados, o direito de não sofrerem nenhum tipo de vingança além do possível, ela é uma necessidade de sobrevivência. Por sinal, uma observação a todos que defendem o aumento da prisão, assistam um documentário chamado 13ª Emenda sobre o sistema carcerário nos Estados Unidos. Ou, para aqueles que além de visualmente desenvolverem seu pensamento gostam de ler, Angela Davis, uma grande ativista americana, tem uma obra muito interessante sobre o absurdo do sistema carcerário das prisões. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco, meu canal é Possível Sair da Caverna. Um abraço, pessoal, até o próximo encontro.